coisas que não fosse correspondida o que eles queriam para soltar aquela mulher de maneira simples, mas Jesus olha para o coração daqueles homens. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquelas pessoas de maior ou menor, de doutor, há pessoas simples, foram embora. E aquela mulher lá, aflita, angustiada, porque Jesus poderia condenar ela. E Jesus não havia pecado, não havia erro, não havia nada que alguém pudesse condená-lo. Jesus poderia condenar e dizer: olha, eu te condeno. Você pecou, você é digno de morrer, porque você pecou. Mas Jesus olha para ela, mostra os acusadores e diz: cadê teus acusadores? E ela frita, glória a Deus. E ela angustiada e começa a dizer: Jesus, ninguém me acusou. Não tem ninguém aqui, Jesus. Jesus olha para ela e diz: mulher, se ninguém te acusou, vá em paz, não peque mais. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. Oh, aleluia! Mas Jesus poderia condená-la. Poderia dizer: olha, eu não vou perdoá-lo. Eu não te perdoo, mulher. Mas Jesus olha a mulher: vá em paz, não peque mais. E quem foi Maria Madalena? Aonde estava Maria Madalena quando Jesus foi levado ao crucificado? Estava lá Maria, a mãe de Jesus, estava lá Maria, aquela mulher que pecou, que falhou, que ninguém dava nada, que as pessoas queriam jogar pedra, matá-la, desistir dela, mas Jesus estava vendo quem era ela, o coração dela. E ela viu todas as cenas que aconteceu com o mestre, viu o mestre sendo levado, aleluia, pelas ladeiras de Jerusalém. As pessoas cuspiam, as pessoas abofeteavam, as pessoas começavam a zombar de Jesus. Mas ela estava lá. Oh, aleluia! A cada passo que Jesus estava andando, as pessoas criticando, mas estava a mãe de Jesus, estava lá Maria Madalena, Jesus com madeiro nas costas, o sangue descendo, os espinhos que foram feitos com uma coroa, em sinal de rei de Jerusalém. Mas Jesus não era rei de Jerusalém, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é Deus. Ele provou o amor naquela cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados. Paulo diz que estávamos todos destituídos de sua glória. A gente não tinha esta oportunidade de estarmos aqui falando deste nome maravilhoso. Esse nome que conforta nossos corações, que arde. Aleluia. Oh, Deus, aleluia, que nome maravilhoso. Jesus. Jesus, Jesus. Mas estava lá Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. E quando chega lá no Monte Caveira, aonde era
crucificado as pessoas de mau caráter, pessoas que deviam justiças, que era merecedor daquela morte cruel. Estava lá aquelas mulheres chorando, suplicando, dizendo: não mata Jesus, não mata o meu mestre. Mas Jesus é colocado no chão, aquele carrasco, pega a mão direita e a mão esquerda, prega-lhe os pregos, pega os pés de Jesus, estende até o local de ser pregoado os seus pés. E ele estende Jesus no madeiro. E quando é estendido Jesus naquele madeiro, as suas mãos rasgas, o seu corpo, há uma deslocações devido ao peso do corpo. Mas estava lá Maria Madalena e a mãe de Jesus. Estava lá Jesus, oh aleluia, por amor a nós, por amor a você. Não existe um amor como o nosso Senhor, que nos amou de nossas imperfeições, de nossas falhas, que até hoje a gente falha, a gente erra, a gente peca, mas Jesus está lá dizendo: eu te amo, eu te perdoo. Aleluia, oh aleluia. E quando chega já o momento, e coloca dois homens que mereciam aquela crucificações, merecia aquele momento mais crucial que o ser humano não suportaria e não poderia passar como aquela crueldade. Está lá aqueles homens que fizeram as suas ações, e um que estava no lado direito e o lado esquerdo, olha para um, para outro, e um deles diz assim: esse é o Cristo, desce da cruz, salva a gente, salva a ti. Mas um olha para Jesus e olha para o seu companheiro e diz: esse é o inocente, nós merecemos isso. Quem é para estar aqui é a gente, mas esse homem é inocente, ele é o Filho de Deus. E ele olha para Jesus e disse: Senhor, quando eu estou entrando no teu reino, lembra de mim. Jesus olha para aquele homem que foi convertido na cruz do Calvário. Até na morte Jesus converteu a alma, e até hoje Jesus converte a alma. Abre o teu coração para Jesus trabalhar na tua vida. Jesus tem plano na vida do ser humano, não importa o caráter, a situação que o ser humano vive, mas ele veio para salvar, para libertar, para trazer paz. Quantos buscam paz? Muitas vezes coloca camisa branca e coloca 3 letrinhas dizendo queremos paz. Mas a paz não está em camisa branca. A paz não está apenas em 3 letrinhas. Mas Jesus é o príncipe da paz. Ele veio salvar, ele veio libertar, ele tem propósito na vida do ser humano. O ser humano é mau. Quantas pessoas que quando vê, muitas vezes reporte, notícia que alguém faz os seus crimes e deseja matá-lo, deseja fazer aquela pessoa passar pelas mesmas situações que eles cometeram. Mas Jesus não. Jesus é diferente.
Ele não deseja que o ser humano perda a sua alma, a sua salvação. O desejo de Deus é salvar, 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 salvar. Quantas pessoas ignorantes aí, zombando de Deus, brincando com Deus, mas Deus está com seus braços estendidos para dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Mas quantos zombas, quantos critica e diz que Deus é esse, começa a falar, começa muitas vezes a zombar. Mas alguém muitas vezes diz: ah, se Deus pegasse esse ser humano. Mas Deus está lá dizendo: eu perdoo, eu perdoo. Estou aqui com meus braços estendidos para perdoar, para amar, para fazer uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Eu não quero saber quem é fulano, quem é ciclano, mas o meu propósito é salvar, é libertar, é transformar. Jesus não veio para condenar ninguém. As pessoas querem condenar um ou outro. Se fosse possível, matava pelas mesmas circunstâncias, pelas suas ações de criminalidade, pelas ações amarga, mal. Mas Jesus é diferente. Ele não veio para fazer maldade para ninguém. Ele passou pelaquela cruz, pegaram aquela coroa de espinho, colocaram na sua cabeça. Você já pensou? Que crueldade! Fora a chicotada que eles levou. Dá para você analisar, ver como Deus nos amou, como Deus ele trata com cada um de maneira diferente. As pessoas querem fazer a sua maldade de uma maneira diferente com as pessoas, mas Jesus não. Jesus ele veio para restaurar, para salvar, para concluir aquilo que o homem ele busca, que é a sua salvação, que é o perdão dos seus pecados, que é a paz que as pessoas procuram e não conseguem encontrar paz. Muitas vezes tem que se drogar, tem que se alcoolizar, tem que se prostituir, tem que fazer coisas errôneas, tem que ir para uma festa para encontrar a paz, a felicidade. E quando termina aquilo tudo, volta pior. Volta pior do que foi. Mas aquele homem olha para Jesus: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus olha para cima e começa a exclamar: Eloi, Eloi, sabactane, Deus meu, por que tu me desamparaste? Estava sobre ele nossos pecados, para que hoje a gente tivesse essa oportunidade de servir a Deus, de adorar a Deus, de sentir o conforto na nossa alma. Quando a gente está aflito, quem é que consola? Quando a gente está passando por dificuldade, quem é que nos restaura? Quem é que nos dá força? Quando a ciência diz não tem jeito, quem é que cura? O ser humano, a ciência, o doutor. Quando a situação está tão difícil, não há janela em canto nenhum, nenhuma porta para que as pessoas possam passar. Mas Jesus disse: eu vou abrir uma janela lá no céu, aleluia, para derramar das minhas bênçãos, para derramar de minha graça na sua vida, nas nossas vidas.
Jesus. É Jesus, meu amado, que faz isso nas nossas vidas, que nos entende, que nos conhece, que nos sonda. Deus não testemunhou de Jó simplesmente porque Jó tinha riqueza. Jó não estava dependente da riqueza. Deus também não estava preocupado em sua riqueza. E Deus sabia quem era Pedro. E ele foi ao encontro lá no mar de Pedro. Deus sabe como tratar com cada um de nós. Alguém muitas vezes quer tratar com a gente de maneira sem perguntar a Deus, sem ser orientado por Deus. Quer fazer de toda maneira, da maneira como quer. Mas o crente, ele tem um Senhor que toma conta dele, que sabe como tratar dele e dela. Ele sabe como fazer, como agir nas nossas vidas. Não é como a gente pensa, porque alguém fala, porque alguém diz, porque alguém aponta, porque alguém faz isso, aquilo, outro. Já pensou se Jesus dependesse para saber quem era Pedro? Aos comentários de alguém ia dizer: Jesus, Pedro não tem mais solução não, Jesus. A gente estamos aqui no tabernáculo, a gente estamos aqui reunidos esperando o Senhor. Mas Jesus foi lá na praia. Pedro estava afastado da presença de Deus. Pedro precisava de um tratamento especial. Deus sabe como tratar com as nossas vidas. Ele sabe como trabalhar. E a gente vê isso na terceira vez, quando Jesus interroga mais uma vez. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonathan, ama Simão? A terceira por 3 vezes: amo, Senhor. E disse-me: Senhor, tu sabes tudo. Oh, aleluia, como foi profundo! Como foi profundo no coração de Pedro. Tocou no coração de Pedro. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Eu falhei, Jesus. Eu pequei. Eu tive vergonha porque eu errei, eu falhei, eu não mereci. Pedro reconheceu de sua natureza pecaminosa, de suas falhas, de sua subconsciência. Pedro não omitiu. Mas Pedro foi tratado. E Jesus disse a Pedro: apacenta meus cordeirinhos, Pedro. Oh, aleluia! Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste do plano que Ele tem nas nossas vidas. Se for possível, Ele vai até onde você está agora. Seja no seu leito, na sua casa, aleluia, no seu trabalho. Jesus vai agora tratar com você. Jesus não mede distância. Quando Ele tem plano na vida de alguém, Ele não mede distância. Ele vai. O propósito de Deus é a salvação das nossas vidas, de nossa alma.
Deus tem um amor muito especial, um amor que não tem explicações. Quem explica o amor de Deus? Você consegue explicar palavras por palavras? E eu não consigo explicar o amor de Deus, porque a própria Bíblia diz que a gente peca por obra, pensamentos e ações. E a gente não peca só um dia, a gente peca todos os dias. Mas Jesus está lá para dizer: eu te amo. Muitas vezes quando alguém erra, parece que diz assim: risca esse nome aí, fulano não dá mais para a gente suportar ele. Ele faltou no trabalho, está ficando faltoso no trabalho, vamos riscar aqui o nome: José, Pedrinho, não sei o quê. Mas Jesus, Ele não vai riscar o nosso nome. Ele vai dizer assim: está perdoado. Eu te amo. Oh, glória a Deus. E quando alguém quer riscar o nosso nome, quer tirar o nosso nome muitas vezes do WhatsApp, quer tirar o nosso nome do grupo, quer tirar o nosso nome de tal coisa, mas Jesus está ali assim: ó, eu te amo. Oh, aleluia. Fulano não presta, tira o nome dele, vamos deixar ele para lá, que ele está muito desobediente. Mas Jesus disse logo a Maria, no capítulo 24 de Lucas, quando foi Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Pela madrugada, ainda que o sol se pôsse, mas estava lá aquelas mulheres. Mas quando ela chega naquele sepulcro, havia uma preocupação: quem vai remover a pedra? Eram só mulheres. Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus, perfumar, colocar um manto novo, mais limpo. Mas observamos que quando chega lá ao sepulcro de Jesus, nem os soldados romanos estavam guardando mais o sepulcro. Por quê? Jesus ressuscitou. Ele não estava mais morto, sepultado. Estava vivo. Ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando Jesus começou a falar com aquelas mulheres, a quem ela se referiu depois? Diga Pedro. Jesus não estava preocupado com os discípulos que estavam lá, esperando Jesus lá no tabernáculo. Todos reunidos, tristes, preocupados. Jesus sabia como tratar com cada um. E a gente vê o que cada um Jesus tratou. Aqueles que estavam no caminho de Emaú, andando, triste, angustiado, dialogando, dizendo: mataram o nosso mestre. O que será da gente? É o nosso fim. Não tem mais solução. Não tem mais condições de a gente estar aqui. Vamos para casa. Mas aparece um forasteiro entre aqueles discípulos que estavam tristes e angustiados. E aquele forasteiro pergunta: por que vocês estão tristes? O que foi que aconteceu? Aleluia. O que foi que aconteceu com vocês? Por que vocês estão tristes? E alguém começa a relatar de novo: olha, pegaram o nosso mestre, mataram, levaram como alguém malfeitor, botaram na cruz do Calvário, fizeram
tanta maldade com ele. E agora a gente está assim nessas situações. Mas quando aqueles homens chegam à residência no caminho de Emaú, ele fala para aquele homem e diz: já se faz tarde, fica conosco. E aquele homem não se faz caso e obedece àqueles homens, entra na residência. Como é costume judaico, eles oferecem o pão para aquele homem orar. E quando aquele homem apresenta o pão e agradece, porque só ele sabia como é que Jesus trataria com eles. Eles tinham intimidade com Jesus. E quando ele vê aqueles homens, quando ele vê aquele homem orando e agradecendo o pão, ele diz: é Jesus. Os nossos corações ardiam. Mas aquele homem desaparece e vai até onde os discípulos que estavam ali reunidos, e aparece ali e diz: Pai seja convosco. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda que os discípulos tiveram de ver Jesus ressuscitado, e um corpo glorioso, e um corpo magnífico, um corpo celestial. Eles viram Jesus. E aquelas tristezas, aquelas angústias que estavam nos corações daqueles discípulos se alegraram, motivaram aqueles homens a não desistir, a não parar, mas prosseguir. E Abraão nos diz, quando Jesus sai daquele lugar onde estava a maioria dos discípulos, que comeram com ele, que participaram com ele, tiveram um momento especial, momento glorioso. Tanto aqueles discípulos que eram próximos de Jesus, como aqueles discípulos que eram ausentes, que não havia nenhum caso deles, mas estava lá fazendo a obra de papai, pregando a palavra de Jesus crucificado. Mas chega Tomé, aqueles discípulos alegres, glorificando a Deus, louvando a Deus, e Tomé sem saber o que estava acontecendo. Por que vocês estão alegres? Jesus morreu. A gente tem que ficar triste, a gente tem que ficar angustiado. Por que vocês estão alegres? Mas alguém diz a Tomé: Tomé, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele estava aqui com a gente. Mas Tomé olha para aqueles homens e diz: eu não acredito. E sai desembestado, procurando o mestre. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Eu não acredito não que Ele ressuscitou. Aleluia, oh aleluia, mas Ele está vivo para todo sempre. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus não tem explicações para a gente explicar porque Deus nos amou, porque Deus nos ama, porque Deus nos ama. Que somos nós para Jesus nos perdoar os nossos pecados, porque pecamos. Enquanto alguém quer condenar alguém, enquanto alguém que muitas vezes quer botar as pessoas contra a parede, mas Jesus está lá dizendo: eu perdoo. Mas enquanto tem esse não merece, ele não é digno, ele é assim, ele é assado. Mas Jesus diz: eu perdoo,
eu perdoo. Mas Tomé volta de novo para o local onde estavam os discípulos, cansado de procurar onde estava Jesus. Mas Jesus aparece novamente naquele momento, e Tomé estava ali. Tomé confessa com a sua boca e diz: eu só acredito se tocar nas feridas de Jesus. Jesus, como o salmista disse: Senhor, tu me sonda, tu me conheces, sabe o meu andar, o meu deitar, ainda que houvesse palavra, tu já sabia o que eu ia falar. Mas Tomé, Jesus chega ali naquele momento, diz: Tomé, toca nas minhas feridas. Oh, aleluia. Mas Jesus disse: bem-aventurados somos nós nesta geração que não vemos, mas cremos que o Senhor viva em nós, que Cristo viva em nós. Nós acreditamos pela nossa fé. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Deus está falando com a gente. Creia. O amor de Deus é inexplicável. As misericórdias de Deus é sem fim. Ele está pronto para ajudar, para fortalecer, para dar graça, para dar ânimo. Mas que Deus nos ajude. Ele sabe como tratar conosco. Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. As pessoas não sabem como é que Jesus trabalha, como é que Jesus faz, como é que Jesus... Aleluia! As pessoas não sabem, quer entender Deus, quer compreender Deus, mas ninguém compreende Deus. Mas Deus compreende a gente. Você compreende Deus? Mas Deus compreende você. Deus compreende a cada um de nós, mas a gente não compreende Deus. Jó não sabia como é que Deus trabalhava, como é que Deus formava uma criança no ventre de uma mulher, como é que Deus dava forma, ossos, nervos, todo o parâmetro de um ser humano, de ter rim, ter coração. Aleluia. Da gente pensar, da gente falar, da gente ver os ossos, como é que é formado no ventre de uma mulher. Jó queria entender isso, mas Jó não sabia o mistério. Quem entende Deus? Mas vamos orarmos, vamos estarmos apresentando as necessidades para Deus. Tende misericórdia das nossas vidas. Ore por este momento de reflexão, ore por nós, para Deus dar sabedoria e conhecimento da sua palavra, para estarmos aqui falando do objetivo que Deus quer tratar com a gente, porque eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez neste